neuroteológica, eu não posso deixar de entrar no texto que nós iremos abordar nessa tarde, que será Apocalipse, sem falar sobre esse livro que é um pouquinho caótico, principalmente em nossa leitura. Se você já tem algum tempo de igreja, ou consome internet e o seu algoritmo é meio Chernobyl, em algum vídeo você caiu de Apocalipse. Algum vídeo muito estranho, do cara pegando um capítulo de Apocalipse, linkando com um planeta que está vindo para chocar com a Terra, e os comunistas estão envolvidos nisso, e venderam a alma para o Jorge Soros. Enfim, a gente tem muito disso na internet. Mas Apocalipse ele não tem esse tipo de obrigatoriedade na sua literatura. Aliás, é muito por causa desses filtros que nós temos de muita exuberância teológica que lemos Apocalipse de maneira muito equivocada, ou perdemos o propósito para o qual Apocalipse foi composto. Nós temos um problema em relação a isso. Nós precisamos diminuir esses filtros, nós precisamos diminuir, querendo ou não, essas formas de leitura meio que bizarras que surgiram e foram desenvolvidas em nós. E a proposta da palestra dessa tarde, não sei se vamos até a noite. Quanto tempo eu tenho, gente? 3 horas? Não, brincadeira, tá bom, ok, tempo suficiente. Será realmente abordarmos Apocalipse com o seu propósito, tá? Talvez aqui tenham, inclusive, especialistas em Apocalipse, né? Preterista, escola pré-milenista, escola idealista, historicista, taxista, seja o que você quiser ler, tá? Eu quero tentar te mostrar Apocalipse sem um pouco dessas influências. Ou, se caso você ainda queira manter as suas influências na leitura desse Apocalipse, que pelo menos você saiba sobre o que Apocalipse está falando. E é sobre Cristo. Então abra lá em Apocalipse, capítulo 1. Nós iremos ler uma parte do prólogo. Será do versículo 4 ao versículo 8. Apocalipse, capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 8. Eu estou na nova versão internacional, a versão de 2011, tá? Mas você está com a sua ARA corrigida, fiel, trinitariana. Nossa, trinitariana, você deixa, a piada não pegou, vou anotar para a próxima para tirar. Muito teológico, muito teológico. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, se não for na leitura do texto em voz alta, mas na sua própria versão. Acompanhe a palavra de Deus e que ela fale a nós nessa tarde. João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todo o sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Até aqui o texto bíblico. Feche seus olhos, vamos fazer um momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos nessa tarde colocar-nos diante do Senhor, e queremos que a partir desse tema, a Tua palavra possa ressoar, brilhar, que a Tua palavra possa encontrar lugar em nossos corações, transformando-nos, porque o Senhor é este que requer do seu povo uma restauração. Aliás, o Senhor promove essa restauração. Que o Senhor, através do seu texto, das Escrituras, do caráter que é revelado, na porção que nós trataremos nesse momento, possa, por sua vez, nutrir crentes que sejam fiéis. Essa é a nossa oração como igreja. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém. O tema de hoje é crise e a fé em meio à crise. Eu errei até o tema, olha que coisa maluca. Fé em meio à crise.
E quando nós falamos de crise, automaticamente a nossa mentalidade vai olhar para aquilo que nós vivemos em nossos dias. Alguns falam sobre crise econômica, geradas por determinadas batalhas políticas. Outros vão falar sobre crise ambiental, gerado pelo uso indevido de todos os recursos que nós possuímos na terra. Alguns vão falar sobre crise matrimonial. Outros vão falar sobre crise da masculinidade. Outros vão, inclusive, falar de uma crise da sociedade contemporânea, como uma crise ética, o ethos, aquilo que é a lógica dos papéis e das responsabilidades que deverão ser cumpridas, seja lá você quem for. E eu gostaria de trazer aqui que os próprios leitores de Apocalipse estavam também imergidos em várias crises. Eu não sei você, mas nós temos em nossa vida adulta, se você já tem mais de 18, se você já mora sozinho, se você já é um remunerado, CLT ou não importa, CNPJ e tudo mais, você sabe que a vida adulta ela não pega leve, né? Não pega leve. E geralmente quando uma catástrofe acontece, a outra vem logo em seguida. Não sei se vocês já passaram por isso, tipo, o gás acabar, eu estar com muita fome, eu cheguei atrasado do trabalho, eu cheguei tarde do trabalho, aí eu fui cozinhar alguma coisa, o que aconteceu? O gás acabou. Mas esse não é o problema principal, porque gás você liga e vai lá e compra um outro. Mas acabou no dia 30 do mês. Você só vai receber daqui a alguns dias. Tá ok, a gente recorre a alguma pessoa que tem algum subsídio financeiro para nos auxiliar. Ok. Aí você sai, você consegue esse dinheiro emprestado, quando você liga, está fechado. Aí você liga em outro, também está fechado. E aí isso vai protelando e você continua com fome, ao ponto de que você sai do domínio próprio para o demônio próprio. As crises, elas têm esse poder de mexer com o nosso coração, de mexer conosco, ao ponto de nós muitas vezes esquecemos que quando encontramos Cristo, nos transformamos em nova criatura, estamos sendo transformados em nova criatura, mas a nossa mentalidade de fidelidade ao Senhor, ela acaba sendo esquecida. E aí a raiva, ela muitas vezes pode nos levar a cometer determinados tipos de problemas. Esse é um exemplo básico, mas existem crises de modo superior e tem crises um pouco mais complexas. O livro de Apocalipse vai mostrar isso. Aqueles que estão na Ásia Menor, ao qual Apocalipse é dirigido, porque muitas vezes nós olhamos o texto de Apocalipse e já aplicamos direto para nós. Calma, gente. Tem um público, tem uma audiência. E Apocalipse é dirigido a 7 igrejas da Ásia Menor. E essas 7 igrejas, elas precisarão lidar com todas as indicações e contraindicações de uma revelação que é gloriosa. Diante de qual status? Diante de qual condição? Eu precisaria colocar as crises que essas igrejas estariam vivendo. A primeira delas é a crise da hostilidade judaica. Se você percebe lá no começo do Evangelho de Lucas, Jesus prega nas sinagogas. E aí Atos, Lucas, registra que a igreja também começa pregando na sinagoga. Mas em um determinado momento de Atos, você já não vê mais a igreja pregando na sinagoga. E isso significa o quê? Que alguma coisa aconteceu, e nós sabemos que foi a perseguição ou a hostilidade da mensagem do Messias, dentro desses contextos, que faz com que a igreja tenha que sair, e por sua vez, criar a sua própria comunidade de pregação, a sua própria comunidade em que eles lecionavam a palavra, agora interpretando-a através do Messias, Jesus de Nazaré. Tá. Hostilidade judaica também poderá ser demonstrada na figura de Paulo, o apóstolo Paulo, aquele que se tornaria posteriormente o apóstolo Paulo. Paulo era um perseguidor, zeloso, judeu, um homem que tinha a Torá na cabeça e as mãos estavam realmente
ansiosas para fazer valer a justiça de Yahweh, o Deus de Israel. Até que, no encontro com o próprio Senhor Jesus, ele encara de fato de que Jesus é o verdadeiro Messias. E por isso, passa para o outro lado. Algumas questões, algumas áreas acadêmicas vão falar, ele se converteu, não se converteu, isso é um problema para vocês resolverem depois daqui, tá? Estudem, é isso. Mas a grande questão é, a perseguição judaica, ela crescia contra a igreja e pressionava, era muito hostil a esses crentes que primariamente eram judeus convertidos ao Messias e depois vai ganhando características do mundo gentílico ou dos gentios entrando em sua comunidade de fé. Bom, mas não bastasse isso, porque isso já era realmente algo muito pesado, temos a hostilidade dos gentios, daqueles que prestavam o culto romano, ou lidavam com todo o culto ao imperador, e as divindades dos panteões, e a gente vai falar em pluralidade mesmo, do panteão romano de vários deuses, em determinados locais, a Ásia Menor, ela é cheia de idolatria, e nós vemos ali, acabamos percebendo que esses gentios encaram esses primeiros cristãos de uma maneira um pouco estranha. Uma das formas que você pode perceber isso é que, se você observar as cartas do apóstolo Paulo, boa parte delas tem orientações para como a vida do cristão deveria ser diante de um mundo onde habitava a idolatria. O pedido de Paulo não é para que esses cristãos saíssem do contexto ao qual eles estavam, mas o pedido de Paulo é para que eles frequentassem debaixo da sabedoria e tensionando com o mundo local. Mas essa hostilidade gentílica era tão forte, tão grande, que nós víamos até o processo de guildas econômicas, tal qual muitos feirantes, mercadores, eram expulsos por não prestarem um culto a uma determinada divindade que aquela guilda escolhia. Por quê? Porque eles agora seguiam a Jesus de Nazaré. Eles acreditavam que de fato Jesus era o prometido, mas o rei de todo o cosmos. Então, nós temos de um lado uma pressão ou hostilidade judaica, e nós temos do outro uma hostilidade gentílica. Mas não acaba aí, porque lembra que o gás acabou quando você estava com fome e o dinheiro também acabou? Dinheiro é muito importante, inclusive, neste mundo, ao ponto de, no meio dessa confusão toda de hostilidade de judeus e gentios, os cristãos tinham que lidar ainda com as questões políticas do crescimento da Ásia Menor. Se você pega a Ásia Menor como um todo, e vale a pena comprar o Atlas do André Daniel Haig para você dar uma olhada, observará que boa parte das igrejas que são plantadas pelo apóstolo Paulo são litorâneas. E cidades litorâneas, elas possuem um certo vigor econômico. Ou seja, essas cidades eram ricas, culturalmente e monetariamente. Ao ponto de isso, querendo ou não, incomodar o centro que seria Roma. E, diante dessa tensão econômica e política, um cidadão, seja ele na cidade de Éfeso, na cidade de Esmirna, teria que se colocar de algum lado, porque em algum momento as tensões políticas vão levar com que o epicentro econômico mude. Isso aconteceu na história, inclusive, do Império Romano. Mas nós temos um lugar de muita insegurança, ao ponto de que esses crentes, ao ouvirem Apocalipse, tinham um problema em comum: a quem eu prestarei a minha fidelidade? A quem eu prestarei a minha vida, ou dedicarei a minha vida diante de todas essas crises? Judeus, gentios, política, econômica, status social. A quem eu vou dedicar a minha vida? As crises, elas possuem esse tipo de poder.
As crises geralmente vão testar, vão colocar ou vão nos tirar uma postura de afirmação em quem nós depositamos de fato a nossa esperança. E aqui eu já começo a responder como nós devemos lidar com a fé em meio à crise. A primeira coisa que você precisa levar em consideração, diante do contexto ao qual o Apocalipse foi escrito, não se trata de um teste, não se trata de um momento, não se trata nem mesmo de uma ferramenta, mas crise é um lugar. Por que eu digo isso? Porque eu digo que a crise é um lugar? Porque no meio da visão de Apocalipse, aliás, anterior à visão de Apocalipse, nós vemos que João, e nós não sabemos, não podemos afirmar categoricamente quem é esse João, se é João filho de Zebedeu, se é João presbítero, provavelmente é alguém que teve a visão, chamado João, pode ser uma dessas duas pessoas, mas nós vemos que ele é levado à ilha de Patmos, em um local exilado, por conta do testemunho ao qual ele estava tendo no Messias, realizando no Messias. Nós não podemos negar esse fato. O prólogo já nos tira tudo aquilo que nós temos com símbolos: milênio, pré-milênio, amilênio, pós-milênio, bestas, tem muitos bestas realmente no mundo, mas dragões, mulheres, carros, aquele meme do pica-pau, né? Pois bem, nós temos aqui, que no livro de Apocalipse, que todos esses temas, eles estão vinculados a uma pessoa. E que pessoa é essa? Óbvio, Jesus de Nazaré. É isso que o próprio João quer dizer a essa igreja. Mas a gente precisa levar em consideração que a profecia, a revelação ao qual ele tem, a revelação que o é dada, ele organiza e antes coloca um prólogo, que nos chama muita atenção a forma como ele coloca esse prólogo. Existem coisas que João poderia ter feito na sua redação, que causam certa curiosidade. O fato de ele não começar a escrever, a escrever mesmo e a mandar direto da profecia, mostra-nos pelo menos de uma emoção ao qual ele tinha certeza que foi demonstrada em tudo isso. E que emoção é essa? O amor de Deus. Observe o versículo 5, a parte B. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. É curioso, alguém que viu aquilo que viu, com a quantidade de símbolos ao qual ele presenciou, escrevendo uma catástrofe, diante de uma certa crise, afirmar que, antes de tudo isso, antes que vocês comecem a ler o que eu vi, e as visões, elas necessariamente não são tão boas assim, porque envolve muito juízo. Juízo é bom para nós, mas envolve todas as crises ao qual nós experimentamos, que Jesus nos ama. O fato do amor de Jesus estar no prólogo de João mostra que, em primeiro lugar, aquele que viveu entre nós, ascendeu aos céus, não está impassível diante das nossas crises. Muito pelo contrário. O seu amor nada mais é do que o sintoma da sua presença no meio de nós. Crises existirão sim, mas a presença de Jesus se torna materializada por meio do amor ao qual ele derrama do seu trono, naquela imagem que João tem no Apocalipse. Ele nos ama. Fiquem com isso. Se vocês esquecerem o resto das palestras de hoje, eu acho que isso é o mais importante. Ele
nos ama. E João colocar isso no seu prólogo é de suma importância para entendermos Apocalipse. Porque todos os símbolos e imagens que sucederão do capítulo 3 em diante, após as cartas às igrejas, são sinais de amor daquele que é o Senhor da igreja. Tudo. E caso você tenha o filtro do amor para poder ler o Apocalipse de João, você vai conseguir entender melhor que o que Apocalipse se pretende a fazer é: segura mais um pouco e seja fiel nas suas crises, porque você não está sozinho, eu estou com vocês, e a partir disso, e a partir de tudo isso, eu vou formá-los. Porque no seu prólogo ele também dá continuidade. Nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Ou seja, é a ação de Cristo Jesus sendo colocado aqui, dando continuidade para que Ele não só nos ama, mas nos faz um povo novo, retirado das trevas, agora para a luz. Mas para além disso, que estão diante do seu trono, ou seja, inclusive, a Apocalipse vai dizer que aqueles que são seguidores do Cordeiro, acompanham o Cordeiro onde quer que ele esteja, ou seja, a presença de Jesus se torna cada vez palpável, e continua, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Para além do amor, Ele nos liberta dos nossos pecados. Eu voltei a alguns versículos, agora o versículo 6. E nos constituiu reino de sacerdotes para servir ao seu Deus e Pai. Aqui se torna muito mais interessante observarmos que o amor de Deus, ele não é apenas uma demonstração de afeto vazio, mas é o poder energizador para a igreja continuar em seu testemunho fiel, em seu testemunho público, em um seu testemunho enquanto eles são tentados por aquilo que é a lógica do império. Diante das guerras, diante das crises, a nossa fidelidade acaba sendo testada. Diante das hostilidades que também passamos, a nossa fidelidade é testada. Mas é o amor de Deus, somente o amor de Deus, que pode energizar um povo para permanecer de fé, seguindo o Cordeiro, em rumo à entronização completa. Essa esperança, esse imaginário, é muito maior do que boa parte das nossas leituras, que procuram uma teoria da conspiração para tentar exemplificar, ou para tentar responder o que acontece em nossos dias. Deixa eu falar algo para vocês. É um negócio que a gente falou, inclusive, em uma gravação recente do podcast. Os autores bíblicos não estão muito preocupados com os dias atuais. A Bíblia é para hoje, sim. Continua sendo para hoje. A Bíblia continua sendo atual. Mas os autores bíblicos, eles estão lidando com seus contextos locais. João está lidando com uma série de igrejas, com determinados problemas diferentes, segundo o capítulo 3 e capítulo 4, que lidam com a perseguição iminente, as crises que crescem cada vez mais, e que, diante de tudo isso, a fidelidade ainda é exigida. Em nosso mundo, muitas vezes em nossas profissões, muitas vezes em nossas formações, muitas vezes dentro de nossas famílias, somos tensionados a realizar determinadas escolhas que, querendo ou não, nos colocam em fidelidade ou a Jesus Cristo ou a algum outro tipo de Deus. Não pense que a igreja
e por vocês estarem fazendo parte de uma igreja local. Não pensem que por vocês terem algum tipo de vínculo com a fé cristã, que vocês serão retirados desse tipo de dilema. Quando nós vivemos a vida que Cristo exige, quando nós nos propomos a viver a vida de que o Nazareno nos pede, automaticamente teremos que perguntar: o que eu vou ter que sacrificar para continuar com o testemunho? As cartas vão demonstrar um pouco isso. Mas antes que nós entremos necessariamente em uma parte mais prática, eu preciso ainda evocar a ideia de que, diante de tudo isso, Ele nos ama, Ele nos perdoou, mas acima disso, Ele nos chama para sermos reino de sacerdotes. E qual é a função do sacerdote? Colocar em ordem a casa. Isso pode parecer uma comparação meio estranha, mas o que os sacerdotes eram, o que a lei exigia que os sacerdotes pudessem fazer, né, ou deveriam fazer? Muito simples. Eles eram responsáveis pelo templo e pelo culto, por administrar aquilo que é chamado de pureza. Nós somos chamados também a mesma coisa por meio de Cristo Jesus. Agora, não mais ligados a um templo, mas enquanto vivemos em crise. Ok, a crise então nos chama automaticamente para uma responsabilidade, ou para uma postura de responsabilidade. E é por meio da fé que nós exercemos essa postura de responsabilidade. Mas eu gostaria muito de levá-los a pensar de que a fé não é só o exercício de algo, mas também um lugar. João é levado para Patmos para ter esse tipo de revelação grandiosa, ao qual ele experimenta de fato o amor de Deus e relata as 7 igrejas do Apocalipse, em Apocalipse. Mas ainda é um lugar de injúria, ainda é um lugar de perturbação, ainda é um lugar de exílio. E nada melhor do que comparar a nossa vida com Patmos. Ainda estamos aqui. Ainda, seria muito mais fácil, né, que após uma conversão, eu fosse sugado para uma outra dimensão, uma dimensão celestial, e estivesse no colo de Deus Pai. Seria muito mais fácil de que se eu janto e confesso a Cristo à noite, eu logo em seguida tome café com Deus Pai. Ficou horrível essa piada, ficou muito ruim. Muito ruim, muito ruim mesmo. Mas seria muito mais fácil. Não é assim. Você sabe que não é assim. E se você tem um pouquinho mais de vivência, você vai saber que os momentos em que boa parte da sua fé foi moldada e amadurecida, foi em momentos de crise, ou de crises múltiplas. São nesses momentos que Deus decide demonstrar do seu amor por meio de Cristo Jesus. João, ele tem uma visão gloriosa a respeito de alguém que ele seguia, Jesus Cristo. O versículo 9 mostra muito isso, ao qual de fato fala o contexto ao qual ele está. Mas é no versículo 12 em diante que ele vai ter a visão a respeito de Cristo, o Nazareno, aquele que ascendeu aos céus, mas agora visto de uma forma um pouco mais completa. Cacau disse aqui sobre que não é possível exagerar o amor de Deus, sendo que Deus deu o seu Filho, certo? Eu acredito que dá para exagerar o amor de Deus ainda nos termos bíblicos. Porque quando o seu filho se apresenta para uma igreja que já está distante do ministério público de Jesus, ele se apresenta dessa forma: voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros de ouro, alguém semelhante a um filho do homem,
com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como um morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. João termina: este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. A igreja, as 7 estrelas são os anjos das 7 estrelas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Apocalipse é um livro que fala sobre Jesus e a sua igreja. Apocalipse é um livro onde você vai desfrutar do amor grandioso da sua igreja. Na ilha de Patmos, na sua rotina, João está experimentando aquilo que ninguém pode vir a dar, nenhuma outra ordem. A única coisa que pode nos dar base para uma fidelidade absoluta, para uma fidelidade que seja de fato algo que nos transforme: o amor. Não é mais o Jesus dado, agora é o Jesus, Rei de todo o universo, Rei de todo o cosmo, Rei sobre tudo e todos. Quem são eles? Quem são nossas crises? Lugares onde o amor de Deus nos encontra. Eu gostaria de desejar que você tenha muita crise na sua vida, e que de modo dobrado o amor de Deus também se manifeste em sua vida. Deus os abençoe.